Muito bem, graças a Deus por isso. É muito bom quando a gente ouve, né, os nossos jovens estão aí crescendo, se multiplicando, evoluindo. Seja louvado por isso. Vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu estou na revista e corrigida, tá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou começar no versículo 17. Douglas, você que vai ser pai, o versículo 17 é para você, pode ler aí. Orai sem cessar. Já pega a visão, pega essa senha aí. Vamos começar no 17. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Senhor, fala conosco, nos alimenta e nos abençoa nessa manhã, pelo teu poder e pelo teu Espírito, em nome do Senhor Jesus, por quem eu amo. Amém. Meus irmãos, estamos aqui já no final de carta, né? Paulo já tinha dado a maioria dos recados que ele queria deixar nessa primeira carta aos Tessalonicenses. E aqui no final, ele vai deixar alguns conselhos bem práticos. E às vezes a gente lê a Bíblia e não pega essa visão dos conselhos práticos. E também tem muita gente que faz exatamente o contrário. Quer pegar um conselho prático e trabalhar de maneira pragmática. Só que o pragmatismo, às vezes, ele dá uma quebrada no real sentido do que está sendo dito. Então a pessoa pega um versículo solto, do tipo, não julgueis para que não sejais julgados. Isso está escrito na Bíblia? Sim ou não? Está escrito. Mateus capítulo 7, versículo 1. Só que, quando você vai ver lá na frente, no próprio capítulo 7 de Mateus, se não me engano, versículo 22 e 23, ele vai dizer o seguinte, que muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos isso e aquilo, e eu abertamente lhes direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, o sujeito que não julga corretamente, conforme a justa justiça, e leva uma vida cristã, recebendo de todos os lados, todo tipo de informação, todo tipo de coisa que vai chegando, ele vai abraçando, e não escolhe, isso é bom, isso é lixo, isso aqui eu tenho que guardar e tenho que praticar, eu tenho que buscar, isso aqui eu tenho que jogar para o lixo. Mas a pessoa que abraça o joio junto com o trigo e traz para dentro da vida, está correndo risco. Está correndo risco. Não é porque fulano falou, ou Beltrano falou, porque eu li no livro, que aquilo necessariamente tem que ser abraçado e acariciado e trazido para a minha vida. E eu tenho visto cada coisa, mas cada coisa, nesses nossos dias. Gente que a gente fala assim, cuidado com os adventistas, porque os adventistas do sétimo dia, eles são uma seita pseudo-cristã.
eles não são cristãos, eles não são evangélicos. Por que, pastor? Ao invés de perguntar o porquê, antigamente era assim: por quê? Porque eles parecem ser tão crentes. E aí a gente começa a conversar. Mas hoje a pessoa já diz: olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Eu não estou aqui para julgar denominações. Irmão, seita não é denominação. Adventista não é crente. Mas por quê? Falei da nossa classe de batismo hoje. Só os irmãos da classe de batismo vão me responder. Cadê? Tamara está lá em cima. Só a Tamara que está, o resto está tudo lá para cima. Ah, não, tem a Vanessa também, a mãe dela. Vamos ver se vocês estão lembrados. Falei na classe de batismo hoje. Quem é o dono da igreja? Deus, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Sim ou não? Os irmãos ainda creem nisso? Jesus é o Senhor da igreja. No centro da igreja tem que estar quem? Jesus. E o que tem que estar no centro da igreja? A Bíblia. E no centro da Bíblia está Jesus. Olha como está tudo junto. Para os adventistas, o centro da fé deles não é nem a igreja, nem a Bíblia, nem Jesus. Porque existe uma profetisa, entre aspas, chamada Ellen Gold White, que escreve aqueles livros lá, cheios de coisas que não estão na Bíblia. Por exemplo, saiu com uma que eu vi outro dia, e ela disse que tinha sido arrebatada para um outro planeta. O adventista lê o livro da mulher que diz que foi arrebatada para um outro planeta e coloca no mesmo patamar que a Bíblia. Foi arrebatada para um outro planeta. E lá nesse planeta ela encontrou com Enoque. Porque sim. O que você faz? Você fica com a Bíblia ou fica com Ellen White? A Bíblia é o centro da igreja. Jesus está no centro da Bíblia. No que o outro planeta onde ela supostamente encontrou não sei quem vai glorificar Deus? Isso dentre tantas coisas. Portanto, temos que ter cuidado com de quem estamos ouvindo a palavra. Agora, isso é preciso ter um certo equilíbrio. Vocês conhecem certamente conhecem, um velho dito que as pessoas dizem que é assim: tem que tomar cuidado para não jogar a criança fora com a água do banho. Já ouviram isso? Por quê? Porque lá na Europa, antigamente, você tinha lá, o banho era muito restrito, né? Muito frio, e o pessoal tomava banho assim de quando em quando. Geralmente o quando em quando era na troca das estações. Acabou o verão, toma um banho. Depois, agora só depois do outono. Vai vendo. Era assim que funcionava. Negócio terrível. Por isso que lá na França desenvolveu tanto perfume, essa coisa toda. Vocês sabem como é que funciona. Coisa de louco. E aí, o banho era um evento na casa. Enchia uma tina com água e todo mundo ia tomar banho ali. Primeiro o papai lavava, esfregava bem e tal. A água que estava ali trocava. Depois vinha a mamãe. Depois vinha o Enzo, a Valentina e a turma toda aquela escala de filhos assim, de 14, 12, 10, 8, 6, até o bebê. O bebê era o último a tomar banho. Já viu, né? Então o pessoal dizia que no final tinha que tomar cuidado para não jogar a criança fora junto com a água, porque a água já estava daquele jeito, né? Já lavou todo um escadinho de filhos, mais o pai e a mãe. A gente tem que ter cuidado com isso também na nossa vida espiritual. Porque eu falei aqui de um cuidado que precisamos ter. Não devemos ouvir a todos e abraçar tudo que todos dizem. Mas há um outro perigo, que é o outro extremo, que é o de ouvindo
acabaram levando a sério do que ninguém fala. E é disso que Paulo está falando. Paulo começa no versículo 17 dando um conselho que todo crente pode cumprir e deveria cumprir: falar com Deus, orai sem cessar. O que quer dizer orar sem cessar? É estar sempre trocando, sempre falando com Deus e ouvindo a voz de Deus. Falei hoje também para a nossa classe de batismo que a Bíblia é o único livro sobre a face da terra em que, quando estamos lendo, o autor está conosco e ele está falando conosco. E na oração também Deus fala. Os irmãos que têm experiência na oração sabem que Deus fala na nossa intuição, que Deus nos lembra de nomes para orarmos, que Deus nos lembra de situações para orarmos, que Deus nos chama, às vezes às 3, às 4 da manhã, nos desperta para orar por alguém, nos faz lembrar um versículo, e a gente vai correr atrás daquele versículo e segue. É Deus falando, Deus te faz lembrar aquele versículo para que você vá atrás e que você busque aquilo que Ele quer falar, e aí Ele vai falar com você. Orar sem cessar. Orar é estilo de vida. Ler a Bíblia é estilo de vida. Não é se, talvez, quem sabe, quando eu tiver um tempo ou quando eu estiver afim. Ore sem cessar. Se você não está fazendo, comece a fazer. Poxa, mas eu não consigo orar sem cessar. Não consegue orar sem cessar? Não, porque afinal nós temos que trabalhar, pastor. Como é que eu vou orar sem cessar? Você se mantém no espírito de oração. Você está lá fazendo o seu trabalho, está no carro dirigindo. Senhor, eu estou aqui no trânsito, peço a tua... isso aí vai aparecer um endemoniado na tua frente, já te cortando. Não sai da graça não, Senhor, tem misericórdia desse filho de Belial aqui na minha frente, desse incircunciso filisteu, e continua na oração, vai pedindo. Está na fila do banco, Senhor, te abençoa, fala comigo aqui nessa manhã, quero me lembrar, quero meditar na tua palavra, e assim vai. Orar sem cessar. Quem ora, quem fala com Deus, percebe aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e está fazendo na sua vida. E quando alguém faz uma coisa por você, uma coisa muito boa, o que você diz? Obrigado. A gratidão é o passo seguinte. Em tudo dai graças. Você já pensou em dar graças por tudo na sua vida? Uma vez eu tenho o melhor livro que eu já li, já contei para vocês, é o livro O Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. E ela e a irmã dela e a família dela foram levadas para um campo de concentração nazista. E no campo de concentração, no lugar, no alojamento onde elas estavam, tinha pulga. E ela se queixava daquelas pulgas coçando, e reclamava para a irmã dela: Betsy, que loucura, essa gente tratando a gente mal desse jeito, botando a gente nesse lugar, e ainda por cima cheio de pulga. E a irmã dela, Betsy, falou: vem cá, Corey, você tem razão, vamos orar. E a irmã dela começa a orar. E sabe que a oração que a irmã dela fez? Senhor, muito obrigado pelas pulgas. Tu já pensou em agradecer pelas pulgas na sua vida? Senhor, obrigado pelas pulgas aqui nesse alojamento. A autora do livro agora não entendeu nada. Falou: você está maluca agradecendo pelas pulgas? Ela disse: não, está escrito que a gente tem que dar graças por tudo. Paulo ficou feliz pelo espinho na carne, não ficou? Falou: agora eu vou me alegrar. Já que o Senhor já falou, vou me alegrar então, quando eu tiver que enfrentar a luta, a dificuldade, está tranquilo. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, como é que terminou essa história das pulgas? No fim, a irmã dela morreu, mas os americanos vieram, tomaram lá a Alemanha. Na verdade, ela estava, acho que era na Polônia, no campo
concentração. E elas foram libertas, todo mundo foi liberto daquele campo de concentração. Mais tarde, ela foi saber que aquelas soldadas nazistas, bravas, violentas, agressivas, elas evitavam o alojamento onde elas estavam. Por quê? Porque tinha a pulga era um incômodo na vida delas, mas a pulga, que era um incômodo para elas, estava protegendo a vida delas de ser agredida ainda mais pelas oficiais nazistas. Então vejam, meus irmãos, a gente não sabe de nada. Em tudo dá graça. Porque essa é a vontade, ainda está escrito, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Temos que aprender a ter gratidão ao orar, a falar com o Pai, e nessa gratidão, nessa oração, falar também de gratidão. Você já agradeceu? Agora eu vou incorporar a irmã Irene aqui. Vou copiar a irmã Irene aqui. Você já agradeceu pelo sapato que você está calçando hoje? Já agradeceu pela roupa que você tem, que ela está cheirosa, lavada? Pelo céu, ela vai além, ela é terrível. Se for falar com ela, já ouviu? A irmã Irene é tipo o irmão Ari, que tinha lá na igreja de Naúm. O Ari começava o culto assim: bom dia, meus amados irmãos, a casa do Senhor Jesus Cristo, o sol está brilhando, os pássaros estão cantando. Já naquela alegria, o culto lá era 9 horas da manhã, e o Ari já estava desse jeito. É isso aí, irmã Irene, é isso aí, tem que dar graças pelo céu azul, tem que dar graças pelo carro que você tem, ou pelo ônibus que você anda, pelo sapato que você está calçando, porque você está vestido, que você pode tomar um banho, porque tem energia elétrica, porque temos irmãos, temos família. Tudo isso temos que dar graças. E aí, a gente tem dado graças ou é tudo meu mesmo, está tudo bem? Não, dá graças. Agradeça o Senhor. Agora o verso 19 para frente, que a gente vai conversar sobre aquilo que eu estava falando aqui no começo. Olha o verso 19. Não extingais o Espírito. Olha o verso 20. Não desprezeis as profecias. E o verso 21. Examinai tudo, repreende bem. Esses três versículos juntos, aliás, esses três versículos caminham juntos, no sentido de nos ensinar a não extinguir o Espírito, a não desprezar as profecias e também a examinar tudo e reter o bem. Lembra que eu falei ainda agora que tem gente que parte por pragmatismo, pega um versículo e esse versículo aqui é tudo. Então, examinar tudo, reter o que é bom. Aí o cara ouve a palavra lá do testemunho de Jeová e diz: não, eu vou examinar e vou reter o que é bom. Você está pegando um negócio tortuoso, vai reter o que é bom. Aí você ouve o adventista do sétimo dia e você diz: não, eu vou reter o que é bom. Aí daqui a pouco você está ouvindo o padre católico e diz: não, eu vou ouvir o que o padre está falando aqui e vou reter o que é bom. A minha pergunta é: todo mundo sabe discernir o suficiente, e deveríamos ter essa experiência mesmo, mas sabemos reter o que é bom? Paulo estava pregando num período em que a igreja não tinha a Bíblia, o cânon da Bíblia não estava fechado. E Paulo viveu num tempo que era comum pessoas se apresentarem às igrejas dizendo que tinha uma palavra da parte de Deus. Numa outra carta ele vai dizer, na verdade lá em Hebreus, vai dizer: ninguém pelo Espírito de Deus pode dizer que Jesus é anátema. Não sei dizer para vocês se alguém em algum momento falou isso numa igreja do Antigo e do Novo Testamento, dizendo que Jesus é anátema. Ou não sei se é só um exemplo extremo. Mas Jesus, de forma alguma, pelo contrário, anátema é todo aquele que se levanta contra o nome de Jesus.
Então nós temos que ter cuidado, porque senão a gente ouve, está lá ouvindo o Rodrigo Silva. Rodrigo Silva, todo mundo ouve, eu não ouço, mas muita gente por aí ouve o Rodrigo Silva. Não, porque ele explica as coisas dentro da Bíblia e tal, aquela coisa toda, mas ali dentro vai entrando a doutrina errada. E você começa a assistir vídeo dele, você sai do contexto da arqueologia, daqui a pouco você está pegando uma pregação do Rodrigo Silva, falando da Ellen White, defendendo a Ellen White, e dizendo, a Ellen White diz que a Bíblia fala isso, e você ouve e retém aquilo, e fica com dúvidas. E aí daqui a pouco você está falando uma coisa que não está na Bíblia, que é contra a Bíblia, porque você ouviu o galo cantar, mas não sabe onde. Os irmãos estão entendendo? Numa dessas, a coisa é tão grave, mas tão grave, que eu passei para os meus alunos no seminário um vídeo de um ex-pastor presbiteriano, que ele estava dando uma entrevista, falando sobre a sua vida hoje, que ele hoje é um diácono católico. O homem era evangélico, o homem tinha conhecimento, passou por um seminário, mas não teve uma experiência com Cristo, não se converteu. E por mais conhecimento que ele tivesse, o conhecimento ficou só na sua mente. Então ele foi sugado pelo catolicismo, pela filosofia, porque o catolicismo é muito mais filosofia do que Bíblia propriamente. E ele começa a se enredar naquele negócio. E hoje, por que eu mandei para os meus alunos esse vídeo desse homem? Porque enquanto eu dava a matéria de teologia sistemática, muitas coisas teológicas que aquele homem fala naquele vídeo vão exatamente contradizer a teologia, a correta, a reta, a ortodoxa teologia. Então é preciso que a gente tenha atenção a isso, porque numa dessa você, ou seu filho, ou alguém da sua família vê um vídeo desse e diz, olha lá, o pastor presbiteriano entendeu que o catolicismo é que é o certo. O cara fez a contra-reforma na vida dele, a anti-reforma, foi no caminho oposto da reforma de Lutero. E diz ele que está feliz lá. E ainda vai ter crente que vai dizer, mas o que importa não é isso? O que importa não é ser feliz? Não. O que importa é seguir a palavra de Deus corretamente. O que é necessário então? 3 coisas são necessárias. Primeiro, não extinguir o Espírito. O que quer dizer isso? A gente ouvir sempre a voz do Espírito. Esteja em conexão. Permita que o Espírito fale ao teu coração. Renda-se à voz do Espírito. Ouça o ensino que o Espírito te dá mediante a palavra de Deus. E quando a gente fala em Espírito, lá em 1 João vai dizer que a gente tem que provar os Espíritos. Os irmãos sabiam disso? Nem todo Espírito necessariamente fala, nem toda pessoa que diz que fala pelo Espírito, fala pelo Espírito de Deus. Mas quem fala pelo Espírito de Deus, ele tem que estar dentro da palavra de Deus. Ele não pode distorcer, por exemplo, como dizem os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel. Na verdade, o arcanjo Miguel é Jesus. Não é, porque está escrito: a qual dos teus anjos Deus jamais disse, tu és meu filho, hoje te gerei? Não, ele é o unigênito Filho de Deus. Ele é uma pessoa da Trindade e jamais pode ser confundido com um simples anjo. Amém? Tem que ter cuidado com essas coisas. Para isso a gente tem que estar ligado com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra com profundidade, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Não extinga o Espírito Santo, deixe o Espírito falar no seu coração. Segundo, também não despreze as profecias. O que é a profecia? A profecia é o que está aqui na palavra de Deus.
E tem muita gente por aí pregando coisas hoje que não estão na palavra de Deus. E a pessoa ouve aquilo e ainda diz assim: mas meu irmão, o irmão está dizendo que, na sua fala, o irmão está dizendo isto. Mas a Bíblia não diz isto, diz o contrário. E aí o que o sujeito pegar ele no pulo? O que o sujeito faz? Você está discutindo comigo? Você está tocando no ungido do Senhor? Você ousa? Quem é você para entrar em debate comigo? Porque eu sou o anjo desta igreja. Opa! Alerta! Alerta! Porque se ele está se defendendo tanto, ele sabe que ele está no erro. Falou fora da palavra, tem que ser apresentado. Meus irmãos, igrejas e mais igrejas, irmãos e mais irmãos, estão sendo levados para a porta larga por causa desse tipo de coisa. Irmão, você, olha só, não discute não, vai com o que eu falei, porque a Bíblia diz isso. Tá? Você pode não saber, mas eu sei. E aí o irmão baixa a cabeça e diz: ah, então tá bom, o pastor falou, o pastor é o anjo da igreja. Não vai atrás disso não. Não vai atrás disso não. Se eu um dia falar aqui alguma coisa contra a Bíblia, me procura, fala comigo: pastor, eu não entendi esse ponto aqui. E pode ser que eu tenha errado, pode ser que eu tenha realmente errado. E eu vou procurar ler, a gente vai ler junto, a gente vai concluir alguma coisa. Porque eu também não sou infalível não, meus irmãos. Tá? Agora, se o cara insistir, mostrar: olha, isso aqui é assim, porque é assim, e você tem que honrar o teu pastor, você tem que, sei lá, tem que dar. Para citar um exemplo desses nossos dias, até na Igreja Batista hoje tem apóstolo. Né? Você acha que o cara chegou a ser apóstolo do dia para a noite? Chegou hoje: a partir do domingo que vem, não me chama mais de pastor, não, porque eu sou apóstolo. Você acha que foi assim? É um processo lento e gradual, um passo depois do outro. Começa a distorcer uma coisinha aqui, começa a distorcer uma coisinha ali, começa a entrar. Eu vi um caso desse, uma igreja batista tradicional, mais antiga que a nossa. Tudo começa lá, tudo começou assim: meus irmãos, vamos fazer um estudo na escola bíblica dominical. Vamos estudar um livro que fala sobre autoridade espiritual. Estudar sobre autoridade espiritual é bom, meus irmãos, aparentemente, sim ou não? Sim, é muito bom. Acontece que o direcionamento foi exatamente nesse sentido que eu estou falando. De mostrar que o pastor, os líderes da igreja, os ministros e tal, eles têm uma autoridade à parte. Eles estão acima e que tem que ser muito respeitado. Daí para você lá na frente dar o pulo e dizer que o pastor está dando cobertura espiritual, meu irmão, aí já, entendeu? É um primeiro passo. E depois você dá um outro passo. Vamos estudar a rede ministerial, colocar as pessoas certas nos lugares certos. E aí coloca na mente do povo que tem que botar as pessoas certas nos lugares certos, as pessoas certas para dirigir cada ministério da igreja. Isso é bom aparentemente? Aparentemente é. Só que você manipula e o que você faz? Tira do teu caminho as pessoas que não estão de acordo com o que você quer. E assim a gente vai cozinhando a rã lentamente. Anos depois, o pastor já virou apóstolo, já virou dono da igreja. E ai de quem se levantar contra o ungido. Cuidado com isso, cuidado com esse negócio. Não desprezeis as profecias. Entre o que o ungido falar e a Bíblia, se não tiver ali no mesmo diapasão, pula fora. Liga o sinal de alerta. Amém? Amém. Aí sim a gente vai chegar lá no examinar e tudo. E retende. Tem coisas na nossa vida espiritual
não da Bíblia. Tudo que vem na Bíblia a gente deve reter. Mas tem gente aí que a gente vai ouvir falar que só a graça de Deus, só a misericórdia de Deus. É preciso ouvir para testar. Quando diz examinar e tudo, significa testa. Coloca uma medida aí para medir esse negócio. E qual é a medida? A Bíblia. Confronta com a Bíblia. Os irmãos se lembram lá quando Paulo, viajando numa das suas viagens, ele encontrou na cidade de Bereia alguns irmãos da sinagoga. O que os irmãos da sinagoga faziam? Eles pegavam os rolos da lei e conferiam se aquilo que eles estavam pregando estava na lei, se estava na palavra de Deus. Então examina, cara crachá, falou, vou para a Bíblia, falou, vou para a Bíblia. Peraí, mas onde está escrito isso? Mas o que está escrito não quer dizer isso. O que está escrito aqui no contexto não é isso. Você pegou um texto isolado e criou uma nova doutrina a partir disso. Não, isso aí está errado. É preciso, por isso que nós somos batistas, meus irmãos. Um dos nossos grandes princípios batistas é a liberdade de pensamento. Ou seja, não existe aqui a figura do ungido, do ungidão, que você não pode chegar nele e tirar uma dúvida e fazer uma pergunta. Claro, você não vai chegar atacando a Bíblia em cima do pastor. Pastor, você está errado, calma, vamos conversar. Por favor, pergunta. E aí a gente vai dialogar, vai conversar e vamos chegar a um consenso. Até na sala de aula isso acontece. Estava dando aula um outro dia e teve um aluno lá que ele ficou irritadíssimo porque ele não conseguia entender um conceito. E aí começa aquele burburinho, né, dos colegas zoando, botando pilha. Aí eu, para gente, peraí, calmou, você e eu agora, fala aí a sua dúvida e vamos conversar, vamos dialogar. E aí a gente conseguiu dirimir a dúvida do rapaz, ele ficou satisfeito, ficou feliz. Entendeu? É preciso fazer isso, mas tem que examinar. Olha o estado que ele ficou irritado, porque ele estava querendo examinar uma questão, ele estava querendo tirar uma dúvida, e não estavam deixando, estavam atrapalhando, zoando ele. É assim que a gente tem que fazer, a gente tem que insistir até o fim. Não, mas isso não está certo. Não, mas eu não concordo. Não, mas isso não está na Bíblia. Me prova, me mostra, me demonstra. Examina tudo que você ouviu. Bom seria, o bom conselho, o conselho nem de pastor, o conselho de pai, que eu daria à minha pequena, seria: filha, nem ouve isso, nem lê livro dessas pessoas, nem se misture. Mas a gente pode fazer isso? Não dá, né, irmãos? Então a gente tem que ensinar. Como eu estou relembrando os irmãos, não estou ensinando, estou relembrando, que os irmãos estão cansados de saber disso. Relembrando aos irmãos esse princípio: examina tudo, coloca à prova, não deixa passar, anota aquela dúvida, volta, vai pesquisar na Bíblia, vai buscar em oração, porque às vezes você está extinguindo o Espírito. Como assim que eu extinguindo o Espírito? É simples, o erro apareceu diante de você. O Espírito tocou lá no fundo: olha, tem algo errado aqui, eu nem sei o que está errado. Mas deixa para lá. Você extinguiu a obra do Espírito que queria te mostrar que algo estava errado. E o que é pior, você pode abraçar o erro, reter o que não é bom. E aí, a sua vida espiritual corre risco. Que sejam dias nessa semana nós possamos colocar tudo isso em prática. Orar sem cessar, dar lugar, dar vazão, deixar o Espírito fluir, não extinguir o Espírito. Que nós possamos fazer como dizem os outros versículos: dar graças a Deus, agradecer a Deus por todas as coisas, não extinguir o Espírito, não desprezar as profecias. E aquilo que nós recebemos, faz igual que você faz com feijão em casa. Não tem uma dona de casa que eu acredito que abre o saco de arroz ou o saco de feijão, tira lá a medida e joga na panela.
Todo mundo tem o sagrado costume de dar aquela catadinha no feijão, embora hoje já esteja muito melhor. No passado era difícil. Mas você pega o feijão, você dá aquela catadinha. Você pega o arroz, você lava o arroz. Faz isso também com a palavra que chega até você. Dá aquela examinada, lava, dá uma catada à luz da Bíblia. São conselhos muito práticos e que devem estar todos os dias na nossa mente. Fala conosco, Senhor. Complementa essa palavra na vida de cada um de nós, e começar por mim, que nós possamos beber dos teus rios e não de águas misturadas que temos visto por aí. Nos ajuda a reter o que temos até que o Senhor venha, a não extinguir o Espírito, não desprezar as profecias e somente reter o que é bom pela obra do teu Espírito e pela luz da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém.